semana não deve ter sido normal pra ninguém. A primeira notícia que eu queria trazer aqui hoje é uma notícia muito engraçada, que é assim, personal espanca... Não, pera. Pelo amor de Deus, essa notícia não é engraçada. A gente já sabe que aqui gosta de umas coisas meio mórbidas, né? Tipo assim, Gente, desculpa. assassino em série. Aqui, uau, muito legal. Mas não é. Não, porque uma pessoa foi lesionada, né? Essa pessoa é uma pessoa que, tava em situação de rua ali, então... Porra, é foda. Mas aqui ficou muito famoso essa semana na internet o vídeo de um personal espancando um morador de rua porque ele tinha pego o carro da esposa e a esposa dentro do carro com esse morador tendo relações sexuais no meio da noite. E o mais interessante da história toda é que, tipo, esse morador, ele fazia parte de um grupo ali que era ajudado por pessoas que faziam parte de ações da igreja, entendeu? E essa mulher era uma dessas pessoas, segundo ali a reportagem do Metrópole. E esse cara foi, tarde da noite, procurar a mulher dele, porque ela tinha saído com a mãe dela pra fazer essas missões. Ações, né? Exatamente. Mas tinha se separado da mãe e ele não sabia onde ela tava. Ele foi até a praça e ele viu o carro dela. Ele chega, assim, o vídeo mostra ele revoltado. E o mais interessante é que, tipo, ele tentou denunciar pra polícia diretamente que era um estupro, né? Por isso que ele bateu no morador. Justificando até as agressões dele, né? Exatamente, justificando por que ele teria agredido. Sendo que a própria mulher dele falou que não era um estupro, que era consentido, que ela sentiu que Deus tocou no coração dela pra ela ter que ajudar aquele homem. Eu fui lendo essa matéria e daí eu fui achando vários absurdos, assim. Primeiro que um cara, ele achou que era, tipo, ok você... Tipo, espancar uma pessoa em praça pública. Mas muita gente acha que é o que fazer. Mas isso acontece pra caralho com esses bagulho de traição. Na minha quebrada, mano, as minas se esfolavam a cara dentro dentro não, em cima do asfalto. Porque uma pegou o namorado da outra. Exatamente. Então, isso acontece. As pessoas acham que é ok justificar as agressões porque, tava traindo e tal. Mas daí isso já foi um absurdo pra mim. Tipo, pô, um personal trainer, ele tem muito mais preparo, né? Talvez, aí, não sei também, mas tem muito mais preparo do que um morador de rua. Que ele tá se alimentando muito bem, né? Então, daí você vê, daí isso foi um absurdo pra mim. Depois o outro absurdo foi que o cara tava transando com a mulher do personal dentro do carro. Daí eu falei, caraca, né, mano? O cara super, tipo, tava lá dando uma dentro do carro. Não, em praça pública ali, que tava vazio, à noite, tudo. Daí depois, não satisfeito com o absurdo dessa história, né? De, tipo, pô, o cara tava comendo uma mina, assim... A mina veio falar que foi consentida, que ela viu o rosto de Jesus, que Deus falou pra ela pegar o cara e ter relações com ele, que ela deveria fazer isso. Fazer o bem pra ele. Ela falou, Deus me pediu pra ele dar uma macetada em mim. Então, Deus quis que eu pudesse. Não, e assim, nenhum problema. Quem somos nós aqui, as pessoas moralistas? Não, mas também, né, foda, todo mundo muito errado nessa história. O cara, a mina... O morador não, né? O cara que tava em situação de rua. Porque eu tava vendo esses dias que falar morador de rua é uma questão muito complexa. Porque a rua não é uma casa. É verdade. Entendeu? Tá, e a gente normaliza. Rua, né? Em situação de rua, exato. Porque a pessoa pode não morar na rua pra sempre também. Mas enfim, tá todo mundo muito errado nessa história. Eu acho que o menos errado nessa história, na verdade, é o cara que tá em situação de rua aí. Que ele tomou um pau, porque a mina veio dar em cima dele, né? Porque... Tipo, não sei, né? Se Deus falou pra ela pegar ele, talvez ela tenha tomado essa atitude. Talvez ela tenha sido ativa da situação do flerte. Então, ele foi lá inocentemente fuder, né? Comer alguém, faz bem. Cara, mas essa história foi muito inusitada pra mim, Nossa, verdade. viralizou super, né? E agora o caso tá em sigilo. O Sombra não viu a viralização dessa notícia. Caramba, olha só. Então já temos aqui a primeira pessoa a ser impactada pela primeira vez com essa notícia. Essa notícia aconteceu. Você aí que tá ouvindo o podcast, tá ouvindo pela primeira vez? Porque às vezes a gente vem aqui toda semana, aí fala umas coisas que eu acho que meio que já todo mundo já viu. Só que aí eu lembro que nem todo mundo tá nas redes sociais. E também porque eu e você, a gente tá numa bolha, né? Tipo, a gente tá na mesma bolha, aliás. Então, e tem pessoas de fora da nossa bolha que ouvem o podcast. Entendeu? De tudo, assim. Cidade, região, idade, geração, tudo isso. Então, saiba você que essa notícia... Se você acha que a sua vida tá meio louca... Imagina a vida da pessoa que mora nessa praça, que viu tudo isso acontecer. Porque mostra o vídeo, uns fifi assim, indo, né? Tipo, separar o cara e tal. Pelo amor de Deus, para com isso. E a mulher ajoelhando no chão, começando a rezar e orar assim na frente do carro. Gente, ela ajoelhou, é uma típica cena brasileira. Eu já vi muitos barracos. Eu morava na Palmares, sabe? Assim, barraco era uma coisa que tinha sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas eu nunca vi uma coisa igual aquela.
Nunca realmente. Não, e hoje viralizou um outro vídeo que eu tava vendo de 2 caras que são, tipo, 2 senhores de terceira idade, assim, tentando bater num cara da Light, que é a distribuidora de energia lá do Rio de Janeiro. Sim. E... O que o cara tem a ver? Não, então, e daí é tudo louco também, essas notícias doidas, mas aparentemente rolou lá um acidente no trânsito, eu não sei exatamente quem bateu em quem, mas o caminhão da Light bateu num carro, né? E começou uma discussão ali em que um senhor de terceira idade foi pra cima do funcionário da Light, que tava lá uniformizado. Sim. Daí o cara desvia e tal, daí tem alguns vídeos, né? Um compilado de vídeos, daí o cara desvia, daí ele começa a chamar outras pessoas que estão lá na rua pra bater nesse funcionário da Light. E aí o funcionário, ele não bate muito nos caras, mas ele dá 2 rasteiras, mano, tipo assim, definitiva. Uma, inclusive, nocauteou o cara, ele caiu, bateu a cabeça e ficou desmaiado no chão. E Vídeos que viralizam que parecem tirados do Street Fighter. Não, parece. E é tipo a mais, assim. E daí a galera no fundo tá gritando, ele é um senhor de rua, não sei... É um senhor de rua? Oh, meu Deus, confundi toda a história. Com a história. Ele é um senhor de idade. Ele é um senhor de idade. Não, para, ele já tem idade, não sei o quê. Daí o cara só vira pra moça e fala, vem me defender então. Vem ficar aqui no meu lugar apoiando o cara da terceira idade. Só que assim, o Brasil e o suco do brasileiro. Mano, é muito engraçado, porque isso passou até no RJ1 e que é, né, o programa durante o dia, o noticiário diário, assim, do Rio de Janeiro. E que o cara fala, não, é inaceitável essa conduta e tal. Mas, tipo, no vídeo mostra muito claramente em que esses senhores aí da terceira idade, eles vão pra cima do cara da Light, assim. Me fez entrar numa reflexão. Ah, o cara da Light não era o senhorzinho que tava trabalhando? Não, ele tava trabalhando. Eles foram bater num cara, né, adulto, porque assim. tava rolando lá uma discussão no trânsito, entendeu? Tipo, eu acho que aconteceu, não sei se o cara da Light bateu no carro do senhor. Discussão de trânsito. Pode dar morte. E daí o cara veio, tipo, ele tava conversando com as pessoas na rua, né? O vídeo mostra exatamente o momento que esse senhor vai, tipo, tentar bater no cara. Daí o cara da Light só desvia. O cara da Light só desvia. Sim. E, enfim, começa aí uma série de tentativas de bater no cara. É até ridículo essa cena, né? Porque os caras não sabem bater. E o cara da Light também não é, tipo... Não vai espancar. Não foi que nem o vídeo lá do outro cara em situação de rua. Ele não espancou ninguém. Ele só, tipo, deu 2 rasteiras, que foi o necessário. Só que daí entrei uma reflexão aqui comigo mesmo, né? Sim. Em até que ponto a galera da terceira idade uma pessoa em vulnerabilidade de alguma coisa, sabe? Eu sei que existem limitações por conta da idade. Algumas coisas, por exemplo, chances de você conseguir um emprego, a sua renda cai quando você entra na terceira idade. Sim, você começa a ser visto como inutilizado. Isso, você entra numa coisa de assim, você é incapaz de realizar tarefas simples. Mas ao mesmo tempo... Mas você pode dar um pau no cara da Light. Você pode dar um cara da Light. Mas ao mesmo tempo, é isso. Tipo assim, será que o cara... Se eu fosse o cara da Light, eu também ia pensar em agredir essa pessoa? Desculpa, mas tem uns velhos bem arrombados por aí no mundo. E é isso que eu fiquei pensando. Eu tenho uma raiva de gente mais velha que usa a idade pra justificar a soberba, sabe? Ou sua arrogância, ou qualquer coisa do tipo. Tem muito velho arrombado no mundo. Com todo respeito aos velhos. E aos arrombados. Não sei, se dá pra falar que você tá com todo respeito falando que os caras é arrombado, né? Mas beleza, eu entendi. Suco de Brasil, essa notícia. É muita loucura, gente. Suco é muito Brasil. engraçado. E daí, aqui só esclarecendo a notícia, porque eu ainda sou jornalista. A Light... Bom. A Light, ela não deu uma declaração a respeito desse assunto. Na verdade, a declaração que ela deu foi que os funcionários que prestam esse tipo de serviço, eles são terceirizados, logo eles não têm um vínculo empregatício com a Light, então que a empresa não poderia se responsabilizar pelo cara ter nocauteado lá um senhor na rua. E é isso. Caramba, mano, é foda. Mas aí, conta de luz, os bagulho caro, gasolina cara, o brasileiro e a pessoa que vive na América Latina tá passando por maus bocados agora no começo do ano, mas agora temos mais uma questão que tá se aproximando cada vez mais. Faltam, acho que 1 mês e meio ou 2 meses para poder começar as campanhas políticas. Inclusive, falta aí mais ou menos
um mês e meio também para você regularizar o seu título de eleitor. Fofoca cultural é o quê? Cultura, informação, cidadania. Exatamente. Gente, o prazo é até dia 4 de maio. Se você ainda não regularizou o seu título, não fez a biometria, não transferiu o seu voto, pelo amor de Deus, Vê se vai fazer vamos isso. estar fazendo isso, vamos estar resolvendo a situação do Brasil, né? Sem título Adoro de a eleitor. linguagem que a Lemarte. Pode falar que vai ter o link na descrição. Vai ter o link na pra você. descrição, porque Vou esse pôr. podcast é de verdade. Esse podcast- Sabe qual podcast que não é responsável? Brincadeira, eu não tô falando isso, mas trouxe uma notícia muito quente, engraçada pra vocês verem o tanto que o Fofoca é cultura. Há uns 4 episódios atrás, a gente tava falando sobre a tendência do react político que o Ciro Isso. Gomes estava lançando, né? Ciro Gomes hypado. Exato. Eis que o nosso querido candidato a não sei o quê, mas talvez a presidência, Sérgio Moro, lança o seu próprio podcast agora nesse mês. Já saiu uma sinopse aí do primeiro episódio, chamado Demorou. Onde o objetivo é, além de... Só pra começar, um plágio. Já existe um podcast chamado Demorou, ele já plagiou. Já plagiou, mas é isso. Acho que eles colocaram de um jeito a escrita diferente, assim. E esse podcast, que tem até uma proposta de ter uma duração de mais de 1-2 horas ali de conversa e debate. Já começou errando. É um podcast que recebeu consultoria do próprio Kim Kataguiri, entendeu? Para ser desenvolvido ali, grande apoiador do Sérgio Moro, e também que tem essa ideia de aproximar o Sérgio Moro de um público mais jovem, ou então de tirar essa imagem de, segundo a reportagem, sisudo que ele tem. Que eu já não acho que, mano, é de sisudo, é de batora de toga. Entendeu? Que eu chamaria. Que porra é? Então, assim, olha como isso é foda. E ele meio que tá pegando aí, né? Dizem os jornalistas que essa versão desse podcast do Moro é uma versão mais barata do que a equipe do Ciro Gomes, que a gente também comentou há 5 ou 6 episódios atrás, está tentando fazer. Não foi tanto, acho que foi uns 3, A primeira vez que a gente citou o tema imprensa, juventude e Ciro Gomes foram 6 episódios. Depois a gente foi falar sobre react político. Foi você que trouxe ainda a primeira vez. Eu falo muito sobre isso. Exato. Linguagem mimética e tal. E aí, falando nisso, né, ele pra trazer essa referência, o Ciro Gomes, quando eu falei que o Moro tá com um programa que é meio que uma versão mais barata do projeto do Ciro Gomes, que tem um pouco mais de estrutura. Mas que, ao mesmo tempo, né, é engraçado que o primeiro episódio do programa do Ciro Gomes, esse de react que ele tá fazendo, ele fala que a ideia e a brilhante entrevista que ele deu de mais de 4 horas no podcast Flow, que era incrível, que tinha trago essa inspiração pra ele, tanto do nome do programa quanto deles fazerem um podcast. E aí é muito engraçado como, sei lá, semanas depois o enaltecimento dele já tinha envelhecido muito mal, porque estava lá Kim Kataguiri e Monark em toda aquela polêmica do nazismo que a gente já sabe. Então, assim, de um jeito ou de Moro outro... falou isso? Não. Ciro Gomes. O Ciro Gomes, quando ele foi exato. no Flow. Tá. Mas de um jeito ou de outro... É um pouco da mesma motivação de comunicação que move a todos eles. Porque você viu que eu falei, o Kim Kataguiri, que tava no Flow, que tá fazendo a consultoria do podcast do Moro, que tava... O né? Kim Kataguiri tem um podcast também, não tem? Deve ter. Eu acho que ele tem um podcast. Ai, será que eu tô falando merda? Não. Eu acho que ele deve... eu acho que ele deve ter, porque eles têm vários... A ocupação do MBL, ela é completamente digital. Assim, né? Então, tipo... Eu acredito, boto maior fé que existe esse podcast. Mas eu achei muito engraçado, assim, o nome do podcast do Moro, Demorou. O fato deles colocarem uma pessoa que não fala bem pra ter um podcast, que é um negócio sobre falar, e eu não tô falando que eu fale bem, tá? Mas eu você fala. Exato, mas eu tenho um pouco mais de dicção que o Moro, aposto, assim, por mais que eu fale até o português errado, acho que fica um pouco mais fácil de tolerar do que você ouvir o Moro no seu fone. Imagina assim. ficar ouvindo o Moro por 2 horas no seu fone, com aquela vozinha dele, a falta de E dicção. detalhe, a Rosângela, a mulher dele, a Conja, vai fazer participação, vai ter ali, vai ser tipo uma dupla dele ali na hora dessa... Então, assim, eu aposto que vai ser um palco de conversas conservadoras, de respeito à família, com pessoas que vão ter opiniões já muito próximas ali ao alicerce
hashtag não, ó, entre aspas, ideologia do Moro, né? Então, assim, que eles vão trazer pra esse palquinho de, mano, vamos produzir uns conteúdos aqui, quem sabe eu ganhe, eu viralize, ganhe popularidade e o brasileiro volte a achar que eu sou um herói pra eles me, né, votarem em mim lá no final do ano. Embora eu acho que, assim, nem com o Demorou, nem com nenhum outro podcast, ele conseguiria sair dos 2% de intenção de voto. Não, muito difícil. Mas fica essa recomendação do que não ver nos próximos dias. Exatamente. E vai atrás do seu título, porque seja pra votar no Moro, seja pra votar no Bolsonaro, no Ciro, enfim, ou no Lula, você vai precisar desse título. A gente precisa de títulos, né? Entendeu? Exato. E vamos lembrar que na última eleição, mais de 300 milhões, ou 300 mil? 300 milhões? Acho que 300 milhões. Não, o Brasil não tem 300 milhões de habitantes. Parece um meme, aquele meme de onde a pessoa tá fazendo 10 mil de seguidores e ela comemora 10 milhões. E sempre tem alguém corrigindo embaixo. Mas não é mil, mas não é milhões, é mas mil. Mas eu acho que teve, tipo, papo de muitas abstenções de voto mesmo. Não só de abstenções, eu ia falar sobre cancelamento de título. E grande parte, 70% desse número foi na região do Nordeste. Tá ligado? Que houve esse cancelamento de título muito nas vésperas das eleições. Sim. Assim, então isso foi bem complicado, porque não quer dizer que todas as pessoas iriam votar, iam fazer a diferença, mas, cara, era muita gente, fazia parte de uma ação pouco divulgada, pouco comunicada pela imprensa que estava acontecendo, sabe? Exato. Então é isso, gente. Regularize seu título dia 4 de maio é o limite para você fazer isso. Então, onde você estiver, vai lá no como chama o negócio que atualiza o título? Cartório. Cartório eleitoral. Como chega o negócio que atualiza o título? Cartório eleitoral. Procura aí o mais perto de você. Sabe, olha aqui que fofoca interessante. Temos a chance, hoje foi anunciado aí na internet, que temos a chance de filho Fenty, bebê Fenty, filho de A$AP Rocky e Rihanna, nascer em São Paulo, Brasil. Você acredita nisso? Por que estamos falando que tem essa chance? Gravidez depois dos 7 meses, pode acontecer qualquer coisa. Pode nascer prematuro e tal. E a Rihanna já assumiu que ela está no 7º mês de gravidez. E o festival é daqui 1 mês, né? Que ela já vai estar no 8º. Mas você acha que o médico dela ia deixar ela vir pro Brasil se tivesse risco? Então, acho que não. Mas eu sei que o A$AP Rocky, ele exigiu o andar inteiro do hotel, um médico neonatal que falasse inglês pro festival. Exigiu que tivesse ali várias comidinhas brasileiras típicas. Esfregou na cara do Drake, que não quis comer nem na batata do Brasil. Entendeu? Falou que como é que faz pra ficar com a Rihanna? Tem que dar cuscuz com manteiga pra ela. Manteiga tem que de dar garrafa. Exatamente. Não, sábia. Manteiga de garrafa é outra coisa. Não, teve algumas... Tudo que foi, tipo assim, pedido da esposa que eu vi nessa matéria, eu fiquei, cara, aí sabe? Era tipo... era bobó de camarão. Pedido da esposa. Açaí, pedido da esposa. Muitas coisas. E aí estão falando aí, né? Então, o brasileiro, você acha? O suco de Brasil, ele não ia querer essa fanfic de Rihanna tendo seu filho no Brasil e ele nascendo brasileiro? Eu vi o meme falando, tipo assim, imagina, a Rihanna vem pro Brasil pra fazer o show... O A$AP vem pro Brasil pra fazer um show, não sei o quê, e de repente o bebê dele nasce na Hospital e Maternidade Interlagos. Ia ser muito interessante. Mas é isso, ó. Fica... E Rihanna que está causando muitos... Como fala? Quebra de paradigmas na sociedade que fica nessa de a mulher grávida não pode ser gostosa, não pode ser bonitona, não pode ser... Adoro que ela lançando moda, assim, tipo, revolucionando... A Rihanna assumiu totalmente a barriga. É o principal acessório dela de moda e tudo é um ornamento aquilo. O mamilo dela, que tá super aparente também, ela tá usando bastante roupa transparente. Sim, e quando trazendo essa, né, da mulher, quando ela engravida, o mamilo, ele escurece uns 3, 4 tons. É uma brisa que muita gente não sabe, mas, Sim. tipo, o mamilo da mulher, quando ela engravida, antes dela começar a amamentar e até depois disso, ele cresce, ele fica muito grande, tipo assim, ocupa 50% do peito. Sim. E aí isso mexe também no lance de padrão estético, né? Também. Exatamente. Por isso que é incrível isso. Rihanna quebrando todas as Ela tá andando sem sutiã. Olha o som do tabu sendo quebrado. Olha o som do tabu sendo quebrado. A gente tem que ter sonoplastia nesse podcast. Eu também acho que tá na hora disso aqui virar um programa do Ratinho. Principalmente em dias que a gente tiver sem assunto e sem pauta como hoje. Eu queria trazer um assunto meio pesado agora, mas eu acho que a gente tem que trazer.
Porque a gente falou muito sobre coisas de viralizar e a internet, né? A gente falou logo no começo sobre 2 vídeos. E essa semana ocorreu meio que uma tragédia, assim, tá ligado? Na internet. Porque um influenciador, né? Um produtor de conteúdo chamado Popovaz, que era um homem trans, ele acabou se suicidando depois de passar por um grande processo de hate e, enfim, ataques, né? Transfóbicos na internet, depois que o ex dele não, né? O namorado dele até então, que tinha uma relação aberta com ele, acabou divulgando ou, enfim, vazando um vídeo público, um vídeo, enfim, sexual. E a galera começou a atacar ele e não o namorado dele, ou, enfim, não as outras questões. E foda-se quem é que a galera não tinha que atacar ninguém, porque, né, isso mostra o quanto esse poder da internet tem de acabar, assim, com a vida, a autoestima, a perspectiva de alguém dela ser incluída ou dela simplesmente não se sentir, sei lá, mano, tipo, aceita, invalidada, né, né? pela sociedade, exatamente. Então, tipo, foram atacar ele com comentários transfóbicos, tipo, sobre o que tinha acontecido ou sobre com quem o parceiro dele, que não era trans como ele, estava se relacionando, sabe? Sendo que eles tinham lá a relação deles do jeito que eles mesmos divulgavam. Ele era um homem trans gay. Porque também tem gente que não entende essa diferença. Uma pessoa trans, ela pode ser gay, né? Porque a identidade de gênero não tem nada a ver com a opção sexual. São 2 coisas bem distintas. Em resumo aqui, rapidão. A identidade de gênero é como você se identifica. Você é homem, você é mulher, você é não binário, travesti, não binário. Você se identifica com a sua identidade de gênero. E a opção sexual é com quem você opta por se relacionar. Então, não se atrai, Eu sou uma mulher hétero cis, porque eu sou uma mulher cis que opta por se relacionar com homens. Sim. Né? Então, no caso, ele era um homem trans gay, porque ele era trans e optava por se relacionar com homens. Sim. E não com mulheres. Sim. E aí meio que teve essa brisa, assim, por mais que seja um assunto pesado, a gente precisa falar, porque meio que isso acontece toda semana, sabe? Toda semana algum influenciador brasileiro ou não brasileiro pega esse processo da internet, assim, e como as pessoas... Hoje em dia é muito uma coisa fundida, né? Uma coisa só, quem você é ali como figura pública digital e quem você é como pessoa, e aí isso entra completamente no psicológico de alguém, e aí todo mundo cria uma reação em massa. Por exemplo, essa semana o Vini saiu do BBB. E eu falo já faz umas 2 semanas que por mais que eu me coçasse de vergonha alheia de várias coisas sobre o Vini lá dentro, ainda assim eu ficava tipo, mano, não vou postar nada sobre isso, ou não vou fomentar, porque meio que quando ele sair, ele for ver se ele vai ver que, mano, ele não tinha culpa, tá ligado? De ser uma pessoa muito diferente do que as pessoas esperavam. Isso aconteceu com o Vitor Hugo, né? No Big Brother. Assim, das pessoas ridicularizarem. Então, sim, eu penso inúmeras coisas, eu não sou, né? Seria facilmente cancelada pelas coisas que eu dou risada e penso na minha cabeça, tenho certeza. Mas eu sempre penso nessa brisa da responsabilidade de ser mais um dos números, porque às vezes a pessoa vai sair e aí ela vai ver lá que tem 1 milhão de tweets zoando ela, disse aquilo. Tipo, o seu vai ser mais um número, mas querendo ou não, você acha que não interessa, não importa, mas pode ser justamente o seu comentário que a pessoa lê. Exatamente, é isso que ela vai ler. E que acabe com ela e que fique... Exato, o jeito que você falou, né? A sua sinceridade fique remoendo dentro dela. Faz muito tempo que esse assunto já é pauta, até na própria internet, sobre como as pessoas têm uma abordagem muito diferente na tratativa nos comentários, das publicações, tudo, e na vida real. Tipo, nos comentários você vai falar, nossa, que a sua escrota, nananana. E na vida real você vai falar, nossa, não vou muito com a cara dela. Sabe? Porque, tipo, o impacto... A galera não coloca a própria cara, né? Pra poder dizer o impacto, as coisas. Ele meio que se perde, sabe? Tipo, hoje a gente tava conversando até um pouco diferente, assim, mas a galera que fica xingando, tipo, as crianças que ficam xingando em jogo online, sabe? Quando você joga online que fica no fone e tal. Eu odeio jogo online. Tem umas crianças que são muito tóxicas, mano. Elas são muito tóxicas e são crianças muito novas. E esse ambiente reforça isso nelas, né? Também. Só que o que eu penso? Às vezes as crianças, elas estão reproduzindo coisas que elas ouviram na rua, nos pais, em filme, no próprio jogo, tal, porque a maioria desses jogos é pra maior de 18 anos. E ela não tem noção da gravidade do que ela tá falando. Tipo, ela não sabe que ela tá sendo racista, homofóbica,
no caso, porque ela é uma criança que tá jogando um jogo lá, ela não tem muita noção. E as pessoas na internet, elas também, às vezes, perdem um pouco da noção do impacto que isso tem, do impacto que um comentário, mesmo que seja um comentário que você postou ali pra sua rede de seguidores, mas você posta com a hashtag, esse comentário viraliza. E você não perde, tipo assim, você não vai ser escroto na cara do Vini, sabe? Você não vai falar, nossa, é mó sem noção. Tipo, mas você tá fomentando, tipo, um pensamento social que vai afrontar ele, assombrar ele por anos e anos. A internet, ou o fato de você estar à distância, de você não estar falando isso na frente de alguém que pode ter uma reação, pode te bater, pode te xingar de volta e tal. Tipo, lá, ao vivo, a cores, faz com que as suas palavras percam um pouco peso. Não para a pessoa que está recebendo, mas porque você fala. Sim. Até em podcast, em programa, as atitudes que as pessoas têm em podcast, que fala que bebeu e daí falou merda e tal. Tipo, não tem ninguém pra te interromper naquele momento, daí você acha que tá tudo bem, você fala merda. Você não tá vendo a reação e as consequências do que você tá falando, fazendo, produzindo. E, exato, e até um certo sei lá, até um certo ponto é entendível isso, mas em outros não. Por isso que eu sempre dou uma evitada, assim, porque eu sou meio tóxica. Então eu dou uma evitada de publicar na internet os meus pensamentos tóxicos. Meio que o que eu faço? Eu falo pros meus irmãos. Não é? E aí, com certeza, eles me acham a pessoa mais tóxica do mundo porque eles ouvem todos os comentários que eu não publico. Mas e é importante falar também que a mídia brasileira, na verdade a mídia mundial, não divulga nenhum caso de suicídio. Talvez até o que a gente esteja fazendo aqui é um pouco antiético, né? Mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante falar que a gente não vê, mas que milhões de pessoas se matam todos os anos. E os motivos são muito variados. Mas, assim, o bullying, o hate, a falta de aceitação... O preconceito. Preconceito, tipo, diverso, assim, homofobia, racismo, gordofobia, sabe? Capacitismo. Tipo, todo mundo tem um ponto fraco. E as pessoas, elas não aguentam às vezes, sabe? Então é muito importante que, por mais que a gente não veja no Jornal Nacional, que a gente não abra lá uma página de notícias, assim, e veja sobre a morte dele, ou a morte de outras pessoas. Isso ainda impacta muito. Isso acontece. E impacta ainda mais as pessoas que se sentem como ele. Exato. Que já se sentiram ou que sabem que podem se sentir, porque elas veem isso acontecendo. Inclusive, o fato de não ser noticiado é justamente para não influenciar de certa maneira outras pessoas a fazerem isso. Porque o fato, né, o ato suicida e a depressão são doenças clinicamente tratáveis. Tratáveis, tá? Não tem uma cura. Mas são coisas que as pessoas podem pedir ajuda. Então, às vezes, você vê uma pessoa que morre de uma maneira trágica, que nem ele, e acha que tá tudo bem, sabe? Que você é o próximo e tal, e não é assim. Então, é um ponto, assim, de atenção, porque às vezes a gente se perde aí na ideia de que as pessoas sofrem, ou de que as pessoas estão morrendo e tal. Nossa, ninguém mais tem depressão, passou... Ou tipo, nossa, como essa geração tá doente, sabe? São dois extremos, assim. E às vezes a gente esquece de pesar. Que são pessoas de verdade, são sentimentos, são uma doença... Cada caso é um caso. Sim, são doenças que geram muito sofrimento. E que isso pode estar acontecendo sempre, sempre, sempre do nosso lado também. Exatamente. Então, a minha recomendação de hoje nesse assunto, assim, de se encontrar e aceitação, é O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Não sei se assim se pronuncia. Hermann Hesse. Ele é um autor alemão, das antigas, assim. Esse livro foi um dos primeiros romances dele a serem traduzidos para o português. E O Lobo da Steppe é a brisa de um cara, acho que chama Hammer o nome dele, não lembro agora. Mas é um cara que ele tá perdido no eu, e ele não sabe quem ele é, e ele não lida bem com as frustrações da vida dele. Sim. E ele tá a ponto de desistir, assim, da vida, sabe? De se render mesmo aos pensamentos ruins. E ele conhece a Hermínia, e acontecem outras coisas na vida dele, mas a Hermínia, ela faz com que ele enxergue um outro ponto, porque ela também tem os conflitos dela, em que ela tem que lidar. E eles vivem um romance juntos. Um romance que não é necessariamente romântico, né? É uma história e uma novela que eles vivem juntos. Mas por que eu tô recomendando esse livro? O livro é um livro meio filosófico, assim, né? Que fala muito sobre você se encontrar no seu eu. E sobre o conflito de ter vários eus dentro de você.
sabe? Às vezes a gente tem essa necessidade, principalmente agora com rede social, com essas coisas, de ter que estar o tempo todo no seu ápice de perfeição em todos os lugares. Então você se divide em vários eus. Eu tenho vários eus, eu sempre falo isso. Eu tenho o meu eu profissional, eu tenho o meu eu familiar, eu tenho o meu eu social, eu tenho o meu eu que sou eu quando ninguém tá vendo, sabe? E tá tudo bem a gente ter esse monte de eus, porque faz parte da nossa personalidade, da nossa vida em sociedade. Mas o Lobo da Steppe fala sobre esse conflito de querer se encontrar, de querer ser você mesmo. Existe um desconforto em alinhar os nossos eus. Essa é a reflexão aí, ó. Fofoca é cultura mesmo, hein? Que isso? É cultura mesmo, né? Estamos ficando chique nessa recomendação, tá ficando mais difícil acompanhar. É isso, não. Ai, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, converse sobre os assuntos que a gente... Comenta aí sua opinião sobre algum dos assuntos que a gente falou hoje. É isso aí. Me recomenda um remédio pra enxaqueca. E se inscreve no canal. Hoje a Isa foi guerreira. Hoje a Isa foi guerreira pra gravar. É isso, gente. Até a semana que vem. Até semana que vem.